Sampaio já está em Campinas desde o final da noite de ontem. Treinamento acontece nesta sexta-feira pela tarde. É o treinamento final para o confronto diante do Bugre Campineiro. O Guarani, que vem de empate diante do Vasco da Gama, precisa da vitória. E o técnico Moza fala aqui no canal. Lécio Costa, narrador. Renato Portaluppi também é o novo treinador do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal nesta sexta-feira, véspera de mais um jogo do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Brasileiro da Série B e faltando agora 11 rodadas para terminar a competição. Sampaio só não viajaram Pimentinha, Luiz Daniel, os jogadores que estão machucados e Vila, que tomou o terceiro cartão amarelo. Demais, todas as peças estão à disposição do técnico Leonardo Condé. O torcedor fica chateado quando o Pimentinha não viaja, isso é muito natural, mas há um desgaste do jogador. E o Pimentinha, na entrevista que deu pós-jogo, ele já havia sinalizado que não viajaria com o Sampaio Corrêa, seria poupado para o confronto diante do Novo Horizontino, que acontece no dia 7 de setembro, às 21h30 no estádio Castelão. A propósito, a diretoria do Sampaio Corrêa já divulgou nota a respeito do horário desse jogo, tentou há 10 dias junto à Confederação Brasileira de Futebol e não houve sucesso na transferência de horário do confronto. O Sampaio queria para mais cedo o jogo. Não foi possível devido à grade da televisão que não abriu. Então o Sampaio Corrêa vai para o jogo mesmo, 21h30. Creio que ingressos estarão baratos, ainda R$10 e R$15 à disposição dos torcedores, mas isso aqui não é uma máxima ainda. O Sampaio ainda vai divulgar de forma oficial. Creio que o público diante do Cruzeiro foi um público muito bom, que registramos mais de 16 mil pessoas presentes no estádio. E há quem conteste diz o seguinte: olha, o Castelão, setor 1, tem quase 15 mil, onde se bota então o restante para só 16 mil. Bom, isso aí é um problema, mas que não é nosso, não é verdade? Sampaio Corrêa divulgou foi isso, 16 mil e poucos torcedores para esse jogo diante do Cruzeiro, e agora é focar diante do Guarani, que é antes do Novo Horizontino. Não adianta colocar o carro diante dos bois, o foco agora é o Guarani. O Sampaio Corrêa chegou por volta das 23 horas em Campinas, e nesta manhã apenas descanso para os jogadores, e nesse período vespertino o time do Sampaio Corrêa então vai lá no CT da Ponte Preta para fazer o seu treinamento final, e creio que o time não será tão diferente daquele que atuou aqui em São Luís, mas o Condé gosta sempre de fazer um rodízio aí no elenco. Creio que mesmo com o Gabriel Furtado tenha seguido com a delegação do Sampaio Corrêa, ele vai ficar no banco, até por estar com falta de ritmo de jogo. O Sampaio deve ter, na minha concepção, o Matheus Inácio. Teve outro jogador também que não seguiu com a delegação do Sampaio Corrêa, foi o goleiro, o Polentini. O Carlos Eduardo, ele foi levado, goleiro de 21 anos de idade, e esse menino também é de Monção, que é a terra do Aguinaldo, 17 anos, que está no Vasco da Gama, e o Eduardo, de 21 anos, também é de Monção. Então aí, galera, Monção está revelando aí bons jogadores já para o cenário nacional, e aí Sampaio Corrêa já pegou o Eduardo. Então vamos para o jogo aí, garoto. Sampaio está dando rodagem aí para ele, e é bom nesse momento, né? Então Sampaio Corrêa, parece confronto diante do Guarani, creio que seja. Após o jogo de hoje, o Condé defina Matheus Inácio, Mateuzinho, o Alan Godoy, Paulo Sérgio e Pará. No meio de campo, André Luiz, Ferreira, e aí vem a dúvida se ele coloca o Varley, se ele vai colocar o Eloir, e tem mais ainda o Lucas Araújo brigando por vaga, e lá na frente creio que ele coloca o Nadson, Poveda e Léo Tocantins, não, Catatal, que seguiu com a delegação. Creio que comece o jogo o Catatal. Então esse é o time do Sampaio Corrêa para esse confronto diante do Guarani. Creio. O esquema de jogo do Sampaio Corrêa que o Condé vai definir nesse coletivo que vai acontecer esta tarde lá no CT da Ponte Preta. Mas o Sampaio Corrêa tem um retrospectivo que não é bom diante do time do Bugre. Mas o Sampaio Corrêa nesse ano ganhou aqui em São Luís. Ganhou em São Luís. Mas no geral o retrospecto não é favorável ao time do Sampaio Corrêa. São 8 jogos realizados. 8 jogos, e isso aí vem lá de trás, desde quando era o Brasileirão, se encontraram na Série A do Campeonato Brasileiro, mas faz uma estrada, galera, 1977, Estádio Municipal Nilzinho Santos.
Aí o Sampaio Corrêa perdeu para o Guarani de 2-0. É o placar que mais aconteceu entre Sampaio e Guarani. Vamos ver os jogos que aconteceram. No dia 24 de abril de 2018, Guarani 2-0 em cima do Sampaio Corrêa, já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nesses moldes agora do novo formato. No dia 18 de agosto, em 2018, Sampaio Corrêa 0, Guarani 2. O jogo foi realizado aqui no Estádio Castelão. Dia 29 de setembro de 2020, lá no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1-1 com o Sampaio Corrêa, registrou seu empate nesse jogo. Dia 23 de dezembro de 2020, Sampaio Corrêa 0, Guarani 1, jogo também no Estádio Castelão. Dia 20 de julho, Guarani 0, Sampaio 0, mais um empate registrado lá no Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro, ainda Série B. Dia 28 de outubro de 2021, Sampaio 0, Guarani 1 no Estádio Castelão. E no dia 28 de maio deste ano de 2022, primeiro jogo, Sampaio ganhou então o Guarani de 2-1 aqui no Estádio Castelão. Veja que o retrospecto do Sampaio Corrêa e Guarani é muito favorável ao time do Bugre, com 88% de aproveitamento. Então o Sampaio Corrêa hoje vai jogar diante do Guarani lá em Campinas. O empate registrado aqui diante do Bugre em Campinas foi no dia 20 de julho de 2021, quando o Sampaio lá empatou em 0-0 com o time do Guarani. Então esse foi um bom resultado, porque lá em Campinas mesmo, o Sampaio Corrêa não conseguiu vencer ainda do Bugre Campineiro. Sempre deu Bugre quando joga em Campinas diante do Sampaio Corrêa. O máximo que o Sampaio conseguiu foi registrar o empate aqui, e já dissemos então. Mas cada jogo é uma história diferente e o Sampaio Corrêa vai fazer valer esse momento, que o Sampaio Corrêa é muito melhor no Campeonato Brasileiro do que o Guarani. Agora, é bom registrar também que o Sampaio ainda não conseguiu uma vitória fora de casa, e para a imprensa lá de Campinas, eu não vou dizer para a imprensa, para um cronista que eu vi falando, Sampaio Corrêa é um peixinho lá em Campinas. Então é bom até o Sampaio levar essa parte motivacional para os jogadores, que disseram que o Sampaio Corrêa é um peixinho para esse confronto diante do Guarani lá em Campinas. E o Guarani precisa demonstrar que tem força, que precisa vencer o jogo. Então vamos ouvir o Moza falando no canal. É óbvio que a derrota, principalmente como foi, é difícil de digerir. Mas eu tento olhar o copo meio cheio, né? Porque no futebol eu acredito que é tudo como se faz, né? Seja como se ganha, e como se empata, e até mesmo como se perde. E na minha opinião, assim, eu saio bem orgulhoso dos meus jogadores pelo que eles apresentaram no jogo de hoje, né? O único gosto amargo que fica foi ter levado o segundo gol com 20 segundos do segundo tempo. E aí, realmente, por mais que nós já com 6 minutos já fizemos o 2-1, mas é sempre correndo na subida, né? Então, o único gosto amargo, é óbvio que a derrota dói, mas quando você toma o segundo gol com 20 segundos, aí fica realmente mais difícil reverter, né? Mas nós tentamos, os jogadores foram no limite. Na minha opinião, nós merecíamos uma sorte melhor, assim, porque não é todas as equipes que vêm aqui em São Januário e empurram o Vasco para trás, e nós tivemos essa capacidade. É óbvio que nós concedemos um ou outro contra-ataque, e eu sabia que em campo aberto o Vasco era bem perigoso, né? Principalmente com os atacantes, que são jovens, são bem leves, né? O Nenê tem a capacidade de vir pegar essa bola aí e colocar eles em condições de finalizar, e nós concedemos um ou outro contra-ataque que é normal por como se desenhou o jogo. Mas na minha opinião faltam 12 jogos, 11 jogos, 12 jogos, 11 jogos. Então, assim, a nossa atuação me dá uma perspectiva muito grande, né? E agora nós precisamos descansar, e nós temos um dia a menos de descanso que o Sampaio, né? E mobilizar realmente para fazer uma final em casa. Mas essa atuação pode ter certeza que nos dá uma perspectiva importante para o restante da competição. O Thiago fez uma ou duas defesas bem importantes, né? Assim, ter lucidez nesse último momento. Eu estaria mais preocupado se nós não criássemos, né? Porque, na minha opinião, a parte mais difícil dentro do jogo é criar situações importantes de gol, e nós estamos conseguindo. E eu não tenho dúvida que essa bola vai entrar.
E aí os jogos são feitos de episódios, né? Infelizmente teve o lance do pênalti, com 20 segundos nós tomamos o 2-0 e aí fica mais difícil reagir, mas nós mesmo assim conseguimos reagir. Vou dar um exemplo simples assim. Nós perdemos um jogo de 2-1 contra o Sport, que eu saí bem incomodado do jogo, porque nós perdemos e não tivemos nenhum poder de reação. Hoje eu saio extremamente satisfeito com o desempenho dos jogadores. E falei inclusive isso no vestiário. É óbvio que dói a derrota, mas tudo é como se perde. Tem formas de perder. E como nós perdemos hoje, na minha opinião, nós perdemos de forma honrosa, correndo, lutando, competindo, criando, como você falou, criando mais com o adversário, que não é uma tarefa das mais simples aqui em São Januário, né? Porque o Vasco, tinha 30 mil pessoas hoje no campo aqui. Mesmo assim, os jogadores tiveram atitude e coragem para criar situações importantes. Então, nós temos 11 finais pela frente, nós temos uma final agora dentro da nossa casa. Então, o jogo de hoje me dá uma perspectiva importante para o restante. Então, para você ver que uma entrevista dessa, né, colocada aí, muita movimentação de muito carro, muita coisa, muita zoada passando, mas era a atmosfera do jogo, né, do Guarani e do Vasco da Gama, onde o estádio estava completamente lotado. O Sampaio tem que ter cuidado com esse jogo. É um jogo que o Guarani vem empolgado, mas é aquela velha história, né? Cada jogo tem um desfecho diferente aí no contexto. Galera, ontem caiu o técnico do Grêmio, o Roger Machado, não segurou a pressão depois da derrota, mais uma que sofreu no Campeonato Brasileiro, e desta feita o Renato Gaúcho já falou desde ontem como treinador do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Ele está no Rio de Janeiro, mas convoca a galera para o próximo compromisso do Grêmio nesta 28ª rodada. Deve reiniciar seus trabalhos após essa 28ª rodada. Fala Renato Portaluppi, novo treinador do Grêmio. Olá galera tricolor, tudo bem? Em primeiro lugar, falar para vocês que estou muito feliz pelo meu retorno. Agradecer ao presidente Romildo Bolzão, que tive uma conversa muito boa com ele hoje. E feliz por acertar a minha volta. O nosso objetivo é voltarmos para a primeira divisão, sem dúvida alguma. Esse vai ser o nosso maior desafio. Mas o nosso desafio começa amanhã, diante do Vila Nova. A gente precisa dessa vitória. Estou convocando a torcida para que compareça à arena, incentive bastante nossos jogadores. Eu estarei fazendo o jogo daqui do Rio de Janeiro e segunda-feira estarei juntamente aqui com vocês. Já que nós estamos querendo voltar e vamos voltar para a primeira divisão, é fundamental o seu apoio. A partir de amanhã, contamos com a sua ajuda, com o seu incentivo, para que a gente consiga o nosso objetivo. Um grande abraço a todos vocês. Então, pegar o Grêmio agora tá beleza, né? Porque a motivação é grande, o Renato é profundo conhecedor, e outra, o Grêmio está no G4. Nesse momento o Grêmio ele continua aí com o pé na Série A, agora precisa melhorar bastante, a torcida e a diretoria tomou essa providência imediatamente. Quando o Renato fala em relação ao Campeonato Brasileiro, já prossegue hoje a 28ª rodada, começando nesta sexta-feira com Náutico e Ituano, 19 horas nos Aflitos, e na Arena Grêmio, o Renato vai acompanhar de longe, naturalmente deve se comunicar lá com o técnico interino do Grêmio. O jogo é 21 horas e 30 minutos diante do Vila Nova. Eita, Vila Nova para surpreender a Chapecoense. Será que surpreende o Grêmio também na Arena Grêmio? É pouco provável. O torcedor, acredito que vai atender o chamado do Renato Portaluppi, para esse confronto. E amanhã, você sabe, 16 horas e 30 minutos, o canal vai transmitir as emoções de Sampaio Corrêa e Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa. O jogo vai acontecer 16h30. Estarei no comando da grande jornada esportiva. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado aqui das nossas transmissões. Grande abraço, fique com Deus e até daqui a pouquinho com mais um conteúdo.